quais são os pilares da segurança psicológica? Para a gente, já encaminhando aqui para uma conclusão, para que quem está nos acompanhando leve isso, né, na prática e para as lideranças também pensarem a respeito. Ah, que pena que a gente está indo para o final. Não, mas falta um pouquinho. Só para a gente falar agora dos pilares. Tá bom. A gente chama isso de elementos. A gente não, né? A doutora M denominou isso de elementos, Tá. né? Ela chama isso de elementos da segurança psicológica. Então, ela diz que, inclusive, de acordo com todos os estudos que ela fez, se esses elementos não estiverem presentes nas práticas do time no dia a dia, né? No trabalho do dia a dia mesmo, nessas relações, não existe segurança psicológica. Vamos lá, São então. 7 elementos. Lápis e papel na mão. Eu vou anotar aqui no meu telefone. São 7 elementos. Não existe uma ordem, Tá. de importância. Todos eles são igualmente importantes. Igualmente importantes. Então, a gente tem o elemento de reação a erros. Né? Então, a forma como o time lida e reage aos erros dos membros, né, do time. Porque, assim, é uma ilusão achar que não vai haver erro, porque isso não existe, né? Somos humanos e erramos. Quem não erra não acerta, gente. Boa. Né? Quem não erra Como é não que você vai acerta. acertar? Desculpa, uma pausa que você falou, né? Às vezes você evita de dar uma ideia porque ela é apenas um frame, né? Uma parcela de algo que você não sabe como vai ser. Fica imaginando Thomas Edison. Quando ele concebe realmente a lâmpada como nós conhecemos hoje, quantas pessoas fizeram um pedaço daquilo que ele hoje chama de lâmpada? Hoje não, né? No século retrasado, chamou de lâmpada. Então, são muitas ideias para compor algo concreto. E aí, quantos erros também não aconteceram pro acerto? Claro. Tá, então o elemento é... Reação a erros. Reação a erros. Isso. Como a chefia reage a erros. E, não, todo mundo, né? Como time. Ah, tá. Como todos os membros reagem ao erro. Então, a forma como aquelas pessoas dentro daquele time reagem ao erro vai me dizer se aquele ambiente é psicologicamente seguro ou não. Então, se você erra, ou se eu erro, né? E alguém... Nossa, errou. O mundo acabou. O mundo acabou. Não acabou não, gente. Ou, por outro lado, se eu falo, gente, ó, tivemos um erro, né? O que a gente pode aprender com isso? Perfeito. Para que isso não aconteça de novo. Gosto muito. Né? Isso é segurança. Isso é um ambiente... Isso é um indicador de um ambiente psicologicamente seguro. Perfeito. Então, um segundo erro é lidar com problemas. Tá. Tem uma expressão que é muito usada nos Estados Unidos, né? Que é o elefante está na sala, né? Ou seja, a gente sabe quando um problema existe. Todo mundo sabe. Porque o clima muda, né? As pessoas mudam. E se tá todo mundo numa reunião e o elefante está na sala, né? Todo mundo sabe que ele está ali. Se ninguém fala sobre o elefante, é porque as pessoas estão com medo. Se as pessoas têm coragem de falar sobre o elefante, é porque aquele ambiente é um ambiente psicologicamente seguro. Menina, eu acho que eu já fui um elefante branco. Não sei que cor, mas eu acho que eu já fui um elefante na sala. Mas vamos lá. Quem nunca, né? Não é? É. Porque não falar do problema não resolve o problema. Não. Pior, né, Isa? Eu costumo dizer que o elefante aumenta de tamanho. Né? Se a gente não fala sobre o problema, ele vai aumentando, né? Tá. Então, lidar com problemas. Isso. Um próximo elemento é a aceitação da diversidade, que você trouxe muito bem agora há pouco, né? E aceitar a diversidade, é claro que tudo que está sendo dito sobre diversidade é importante, sim. Muito importante. Mas existe algo que vem antes disso, né? Que é mais sutil, que é a diversidade de ideias. Pronto. Então, num time, né, onde existe segurança psicológica, as pessoas, elas aceitam as ideias das outras, mesmo que sejam diferentes. E quando eu aceito uma ideia, né, quando eu tenho essa abertura para aceitar ideias, fica muito mais fácil de aceitar outras coisas, né? Outros tipos de diversidade, outros tipos de diferença. Tá. Um outro elemento é pedir ajuda. Em ambientes psicologicamente seguros, em times, né, psicologicamente seguros, é fácil pedir ajuda. Né? Então, se eu peço ajuda no meu time e as pessoas entendem que eu preciso de ajuda e me ajudam, isso é um indicador de que existe segurança psicológica. Se as pessoas me chamam de incompetente ou, né, acham que eu sou incompetente porque eu estou pedindo ajuda, é um indicador de que não há. Eu só conheci pessoas fortes que pediram ajuda. E é verdade, corajosas, inclusive. Pessoas Fortes, corajosas. isso. Pedir ajuda. Isso. Quinto. São 7? Isso. Tá. Apoio mútuo. Apoio mútuo, como o próprio nome desse elemento diz, né? As pessoas se apoiam. Tá. Mesmo que talvez eu não peça ajuda, eu recebo apoio.
eu recebo apoio das outras pessoas, né? Mesmo que talvez eu não saiba que eu preciso de ajuda, mas tem alguém que está ali vendo e sabe que eu estou precisando e eu recebo o apoio dessa outra pessoa. É também um indicador de segurança psicológica. Tá. Já foram 5, né? 5. Quer que eu repita? Apreciação. Apreciação. Isso. Apreciação também é um elemento da... Apreciação é reconhecimento, É seria? reconhecimento. Tá. É apreciar, inclusive, os talentos que são diferentes. Existe um padrão, né, que infelizmente foi instalado nas organizações há muito tempo, que é, por exemplo, a avaliação de desempenho. O que é a avaliação de desempenho? A organização, ela define competências e todo mundo tem que desenvolver aquelas competências. Se você não desenvolve essas competências, você não é competente. Mas quem disse que todo mundo precisa ter as mesmas competências? Quando, na verdade, é a complementaridade de competências que dá resultado. Perfeito. Né? Se eu tiver todo mundo igual dentro de uma mesma empresa, gente, isso nunca vai funcionar. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, quando a gente fala em apreciação, a gente está falando dessa apreciação dos esforços únicos, dos talentos individuais. Mesmo que os nossos talentos sejam diferentes, as nossas competências sejam diferentes. Então, é criar esses momentos de apreciação também dentro do time. Perfeito. 7º. A gente falou de aceitação da diversidade, lidar com problemas, reação a erros, apoio mútuo, pedir ajuda, apreciação. Tá faltando 1. Tudo bem. Tá faltando 1. Eu sempre esqueço de 1, Isa. Não tem problema. Sempre. Mas nós estamos falando dos 7 elementos da segurança psicológica. Não existe uma ordem de maior importância ou menor importância. São todos igualmente importantes. Então, primeiro, reação a erros. Como é a receptividade? Como vocês lidam com os erros na empresa de vocês? Segundo, lidar com os problemas. Então, temos um problema. Vamos falar sobre ele ou não? Terceiro, aceitação da diversidade, nesta sutileza de ideias. Quarto, pedir ajuda, né? Será que se eu pedir ajuda, eu vou ser valorizada ou eu vou ser questionada? Isso. Apoio mútuo. 6, apreciação, que é o reconhecimento de talentos, individuais ou coletivos. E aí o 7º, já a gente vai lembrar. Já eu vou lembrar. Já Nossa, a gente vai lembrar. Que apagou. Não tem problema. É muito conteúdo. E também muita emoção. Quem quiser também mais informações, qual que é o endereço do Instituto? O site é segurançapsicológica.com. Simples assim. Simples assim. Segurança psicológica. Simples assim. E para mim, segurança psicológica é simples, é bom demais para ser verdade? Porque demais. Já deveria ser uma prática. Você falou que o desafio, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é a falsa harmonia. É isso de que todo mundo é amigo de todo mundo, mas na hora que o chicote estrala... Precisa falar sobre problema, ninguém fala. Todo mundo evita. Tá. Como nós estamos falando sobre segurança psicológica, vou deixar aqui no Google para você pegar o 7º ponto. Normal, a gente sempre esquece. Obrigada, Isa. Isso aqui é um programa sobre segurança psicológica. E eu estou muito emocionada de estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Mas é isso na prática. Eu estou fazendo isso porque... vou deixar aqui você procurar tranquilamente. Sim. E vou conversar aqui com você que está nos acompanhando. Então, segurança psicológica, ficou claro para você que é um fenômeno relacional. E se nós não precisássemos disso, nós não estaríamos vivendo em um contexto com tantas pessoas doentes, ou por depressão, ou por ansiedade, ou por burnout. Então, se essas dores invisíveis estão afastando colaboradores da sua empresa, significa que está rolando algum tipo de medo. Medo da demissão, medo do julgamento, medo de retaliação. Então, está na hora, né, de trazermos os adultos para a sala e seguirmos a partir daqui. Então, isso é segurança psicológica. Você deu aqui na prática um exemplo. Olha, vamos trazer clareza para o tempo de fala de todo mundo, para que não haja panelinhas, para que não tenha os preferidos. É comunicação. E é por isso, então, que eu fui bem clara aqui em te dar espaço, porque nós esquecemos também das coisas. Isso foi perfeito. Olha, nós somos seres humanos, não Perfeito. Adorei. Conta, minha querida. Eu esqueci simplesmente de um dos mais óbvios quando a gente fala em segurança psicológica, que é assumir riscos. Porque é tão óbvio, né? Tá vendo como a gente esquece o óbvio, O Verusca? óbvio fica meio que transparente, Chocante, assim, né? chocante. É chocante mesmo. E por que assumir riscos, né? Na própria definição da doutora Amy, ela diz que é a tomada de riscos interpessoais. E o que significa assumir riscos, né? Tem um exemplo que a gente gosta muito de dar lá no Instituto. A gente diz que quando a gente vai arriscar,
a nossa intenção é sempre positiva. Claro. Né? Então, se eu arrisco casar, gente, eu estou arriscando ser feliz. Né? Se eu arrisco ter filhos, eu também estou arriscando algo bom. Se eu arrisco jogar na Mega Sena, eu estou arriscando para ganhar. Se eu arrisco pular de bungee jump, eu estou arriscando para me divertir. Né? Então, o risco, ele é tomado quando eu tenho uma intenção positiva de tomar aquele risco. E quando a gente olha para essa tomada de risco, então, se eu me arrisco em dar uma opinião diferente de todo mundo da sala, o que as pessoas precisam entender é que a minha intenção é positiva. Eu tenho a intenção de colaborar com um ponto de vista diferente dos demais. Então, assumir riscos é sobre isso. É claro que a gente fala em negócios, pode também ser assumir riscos de negócio, né? Uma estratégia diferenciada, não só nessa relação de comunicação entre as pessoas, mas que também passa por isso, né? Mas tomar a decisão de uma estratégia mais arriscada que a gente não tinha tomado antes, com os seus cálculos ali feitos, obviamente, mas a tomada de risco também é sobre isso.